Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM, Tribuna Livre. Olá, muito bom dia! Sexta-feira, 25 de abril de 2025. Começamos agora mais uma edição do Tribuna Livre para você pela Difusora FM 99.5. São 11 horas e 1 minuto. Eu sou o Cláudio César e você vai conosco até as 12 horas comigo e com a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Tribuna Livre. Muito bem, nosso programa tem o oferecimento de Brasil Grill, Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria Sete Farma. Vamos então às manchetes de hoje. Tribuna Livre, confira as manchetes de hoje. Prefeitura celebra 120 dias de gestão com prestação de contas e novas metas. Após forte chuva, Defesa Civil e CEINTRA realizam patrulhas e reparos em Três Lagoas. Agressores de mulheres serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Os pontos ilegais de aposentados do INSS serão devolvidos, diz governo. Muito bem, estas e outras notícias aqui no Tribuna Livre desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Falamos direto aqui dos nossos estúdios em Três Lagoas, para toda Três Lagoas, nossa região, para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. Gisele Mendes, sextou, semana curta, mas de muito trabalho, né? Exatamente, Cláudio. Começamos a semana um dia depois, né, do de costume. E feriadão como esse que tivemos, agora só lá para 2089, né, Cláudio? Muito bem, nós temos entrevista ao vivo aqui, Gisele Mendes, com a professora Delmeires Moraes, candidata a presidenta da FETEMES, né, que é a Federação dos Trabalhadores de Educação do Mato Grosso do Sul, e também está conosco o professor Onivan Correia, que é o vice, ao vivo conosco para falar a respeito dessa candidatura, ela que pertence à Chapa 1. Também acompanha a comitiva aqui no nosso estúdio, a vereadora Maria Diogo, nossa amiga, né? E vamos então à entrevista com a professora. Bom dia, professora. Bom dia a vocês aqui da equipe, bom dia a todos os ouvintes. Agradecer o espaço para que a gente possa estar conversando desse momento tão importante, democrático para o movimento sindical, para a nossa FETEMES e para os 74 sindicatos municipais filiados. Muito bem, professora, a senhora já participa da atual gestão da FETEMES, né? Sim, atualmente eu sou a vice-presidenta da nossa federação e agora concorrendo, então, ao cargo de presidenta. Sou professora da rede pública, sou de Dourados, professora de matemática da rede estadual, da rede municipal e também agora já aposentada da rede municipal, na qual eu tive uma experiência muito importante, que eu falo que é uma das que mais me prepara para esse novo desafio, que foi ser diretora de escola por 20 anos, eleita pela minha comunidade para 6 mandatos, e então eu penso que esse chão da escola, essa experiência de estar em contato com todos os segmentos, me ajudará bastante nessa condução aí dos trabalhos da nossa FETEMES, liderando esse grupo tão seleto, né, de lideranças sindicais do estado de Mato Grosso do Sul, e mais que isso, poder contar
com pessoas importantes aqui de Três Lagoas, como a professora Maria Diogo, que além de ser vereadora, ela é a presidenta do nosso Sinted aqui de Três Lagoas. E além da Maria Diogo, nós temos mais 3 componentes aqui da cidade. Nós temos a professora Isabel Borges, que é do Departamento da Educação Infantil, e nós temos também uma eleição concomitante que acontece com a eleição da direção da FETEMES, que é a eleição para o vice-regional, vice-presidente regional, que para essa eleição nós temos como candidatos aqui em Três Lagoas a Isabela, que é da direção do Sinted e que é uma renovação que vem também para a nossa direção, e como suplente a professora Valdênia. Que legal, eu gosto dessa palavra renovação, porque está presente aqui hoje a atual presidente do Sinted, a Maria Diogo, né, que é a nossa vereadora, minha amiga de muitos anos. E eu lembro quando eu entrevistei a Maria Diogo, que ela foi entrar para o Sinted na chapa da professora Elaine de Sá. Ela falou assim: Cláudio César, eu quero ir lá para o Sinted, mas eu não quero só fazer parte, não. Eu quero participar mesmo, porque eu quero chegar lá em cima. Eu quero chegar na presidente. Então você vê que ela fez parte de uma renovação e hoje ela está presidente prestando os seus serviços, não pela primeira vez, já por mais de uma vez, né? É interessante. Professora, vamos apresentar também o professor Onivan Correia, né? Bom dia, professor. Bom dia Cláudio, Gisele, os ouvintes da Rádio Difusora aqui, que é importante. O rádio é um instrumento que a gente chega em todas as casas, né? Sim, verdade. Eu falo que o horário do almoço, de manhã, nós ligamos o rádio e as tarefas de casa continuam, do trabalho. Então, um bom dia a todas as pessoas, os rádio ouvintes do município aqui de Três Lagoas e também da região, que eu sei que o alcance é longo. Então, sou professor Onivan, sou professor da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul, fui presidente do Sinted no município de São Gabriel do Oeste, região norte, por 2 mandatos, e atualmente eu também faço parte da direção da FETEMES como secretário de formação sindical da nossa Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Que legal. Gisele Mendes. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre propostas e metas. Sim, Gisele. Antes eu peço licença só para fazer um comentário sobre a fala do Cláudio. Fique à vontade, professora. Quando ele fala da questão da renovação, nós dissemos que é fundamental, porque na nossa chapa, o que nós temos trabalhado? Nós temos pessoas experientes e nós temos pessoas que são, pela primeira vez, candidatos na direção da FETEMES. Por que a gente diz isso? Como ele comentou a história da Maria Diogo. Entrou lá atrás com a Elaine, que já tinha um certo conhecimento, e a Elaine ajudou a preparar a Maria Diogo para que hoje a Maria Diogo seja uma grande liderança do movimento sindical e agora também nossa vereadora. Então, esse também é o papel do movimento sindical. Eu fui forjada e aprendi com as pessoas que me antecederam, né? E tenho a honra de poder sucedê-los. E estamos agora preparando as pessoas que virão, como, por exemplo, a Isabela, aqui de Três Lagoas, nunca foi da direção da FETEMES, então ela também vem como uma renovação. Então, a gente mistura a experiência com a renovação para que a gente vá preparando essas outras pessoas para dar continuidade quando nós não tivermos mais forças para estar no movimento sindical. Então, antes da senhora responder a pergunta da Gisele Mendes, é o seguinte: eu sempre digo nas minhas falas aí que nós temos que juntar a experiência dos mais velhos com a vivacidade dos mais novos, né? É isso aí. E é isso mesmo, porque eles trazem pra gente um fôlego, né, dessa juventude, essa garra, e a gente leva a nossa experiência. Eu acho que é uma junção que dá certo, e por isso que a gente é essa FETEMES Forte, a maior entidade sindical da região Centro-Oeste. Então, Gisele, voltando para sua pergunta, nós temos muitos desafios. E nós temos também, nós falamos que nós temos muitos compromissos com a nossa categoria. Hoje, um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar é o combate, por exemplo, à privatização da escola pública. É um debate que nós estamos entrando com muita responsabilidade,
porque nós já vimos isso acontecer em 2 estados, no Paraná e no estado de São Paulo, e nós entendemos, enquanto federação, enquanto educadores da educação pública, que o dinheiro público tem que ser para a escola pública e gerenciado pelo servidor público, dentro do modelo que nós temos, que é o da gestão democrática, que está previsto na LDB e que a gente sabe que é o melhor modelo, tanto para a qualidade da educação, quanto para a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós temos outros desafios, que são as terceirizações. Então, nós temos uma luta constante pela realização de concurso público na rede estadual, nas redes municipais, porque também a gente entende que o concurso público, ele dá uma dignidade para o trabalhador, porque ele traz para dentro da carreira, com todos os direitos, com salário. Então, a gente vai trabalhar bastante também por essa questão. Nós temos também, como desafio, a manutenção da gestão democrática na rede estadual, mas a conquista dessa gestão democrática nas prefeituras. Porque nós temos ainda muitas prefeituras que não realizam a eleição direta para a escolha dos gestores das unidades escolares, que aqui em Três Lagoas também está em debate, em vista, né, que antes acontecia até o ano de 2020 e que depois ela foi suspensa, mas é uma luta que nós vamos continuar, porque nós entendemos que é o melhor modelo de gestão. E temos também que trabalhar bastante para tentarmos reverter o desconto dos 14%, que hoje assola o salário dos aposentados e aposentadas, que nós entendemos que quem já contribuiu por uma vida toda deveria se aposentar com uma tranquilidade melhor, para que possa ter uma qualidade de vida também um pouco melhor. Nós temos um outro desafio que nós falamos que é o maior gargalo da educação hoje, que é a redução do salário dos professores convocados. Nós sofremos um golpe no ano de 2019, onde o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa, em plenas férias, um projeto de lei que retirava esses trabalhadores do nosso estatuto, dando para o governador, à época, uma carta em branco sobre o salário e a vida desses profissionais. Naquele momento, nós ainda, em plenas férias, conseguimos levar para Campo Grande mais de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras em educação, para que tentássemos sensibilizar os deputados para que não votassem nesse processo, que a gente sabia que traria uma precarização salarial para esses companheiros e companheiras. Porém, nós fomos vencidos. Naquele momento, então, entramos com uma ação no STF, porque entendíamos que fugiríamos, talvez, da ingerência que tinha aqui o governo sobre o judiciário. Mas nós perdemos numa votação por 9 votos a 1. E o STF usou como justificativa, na época, a reforma trabalhista promovida no governo Michel Temer e a lei da terceirização que ela traz embutida. E essa lei de terceirização é que dava esse direito do pagamento diferenciado entre as pessoas, mesmo com a mesma formação, mesmo com a carga horária igual, que é o que a gente defende. Quem trabalha com a mesma formação, com a mesma carga horária, deveria ter a isonomia salarial. Mas, infelizmente, as alterações que têm sido propostas, elas têm tirado direitos nossos e traz aí esse tipo de problema. Mas, desde então, nós estamos numa luta árdua em mesa de negociação para tentarmos reduzir essa diferença salarial entre professores efetivos e professores convocados, mas a nossa luta maior é a realização do concurso público, porque a partir da hora que a gente consegue efetivá-los, a gente garante a eles não só os direitos de carreira, mas também o salário igual dos efetivos. Então, são os principais desafios, os nossos principais compromissos para a gente continuar aí mantendo a nossa FETEMES forte, cada vez mais forte. Muito bem, professora. Gisele Mendes, mais alguma pergunta aí para nossa sequência? Sim, eu gostaria agora, né, que o Nivan Corrêa se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória na educação e complementasse, né, tudo que a professora Delmeires falou com tanta clareza, né, e riqueza de detalhes. Muito bem. Eu sou professor da rede estadual. Como professor, nós chamamos professor de atividades, né? Que é o professor que trabalha do 1º ao 5º, né? É o pedagogo, quem faz pedagogia. E também tenho letras, então sou professor de língua portuguesa. Sou professor 40 horas na rede estadual.
E aí tenho pedagogia, letras, especialização em educação do campo, tenho também em gênero e raça, mestrado e doutorado em educação. E aí como fui presidente também do Sinted, lá do município de São Gabriel do Oeste e atualmente na direção da FETEMES, ou atualmente também sou coordenador do Fórum Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, que faz o debate sobre os planos, né? Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação. E, além disso, a gente faz o monitoramento das metas do plano. Então, esse é o nosso trabalho um pouco no Estado. Eu também sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul. E um dos pontos também é que o nosso material nós tivemos que dar uma condensada, enxugada, então nem tudo aparece. Um dos pontos também é a questão dos administrativos, que é importante a gente lembrar, que é a defesa do piso, né? Que hoje nós não temos ainda um piso aprovado. Nós tínhamos um período que nós já quase aprovamos no finalzinho ali, antes do período ali da retirada da presidenta Dilma como presidente. O que aconteceu? Tinha a aprovação do piso para os administrativos e nós não conseguimos. Então, hoje, um grande debate é garantir um piso para os administrativos, assim como tem para o professor, tem para os demais profissionais, tem para os enfermeiros, que vocês sabem, foi uma luta que nós conseguimos recentemente, os profissionais da saúde, e agora nós temos uma luta para garantir o piso para os administrativos. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul o primeiro curso que nós abrimos para os trabalhadores administrativos em alimentação escolar, que foi um grande desafio e garantir, por exemplo, na carreira aqui dos profissionais administrativos no Mato Grosso do Sul. Nós já está aberto já o curso na UFMS em administração escolar, que é o administrativo, que trabalha dentro da secretaria para fazer o curso. Tem outro já em andamento, outra turma em alimentação escolar. Abrimos já aprovou pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul o curso em multimeios e falta ainda a gente conseguir a aprovação do curso de infraestrutura. Com isso, a gente garante as 4 áreas dos administrativos no estado de Mato Grosso do Sul. E aí, claro, são diversos pontos, são diversas situações que a gente, devido ao tempo, a gente não consegue. Mas é importante também, a gente queria lembrar das nossas conquistas, porque quando a gente só fala de desafios, parece que nós não fizemos, parece que nós não avançamos, né? Hoje nós temos no estado de Mato Grosso do Sul o melhor piso salarial no Brasil é da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Por mais que nós temos o gargalo, que é a questão dos convocados, mas o professor efetivo, os aposentados, que tem paridade e integralidade, nós temos o maior piso salarial do Brasil. E para nós é um motivo de orgulho da nossa luta, do movimento sindical, aqui do Sinted de Três Lagoas, da companheira Maria Diogo e dos demais, assim como a Elane, que perpassou, foi nossa vice-presidenta também, histórica, que participou ativamente da luta em defesa dessa lei do piso, no período ainda do governo André Putinelli, que perpassou o governo das Zambuja, e hoje nós estamos no governo Riedel, fazendo essa defesa do piso para 20 horas, e com isso, hoje o estado de Mato Grosso tem um dos melhores pisos salariais do Brasil. Além disso, nós ainda uma luta, né, garantir a questão, por exemplo, na nossa carreira, o doutorado, que, por exemplo, eu tenho doutorado, mas na minha carreira no estado nós não temos isso garantido na nossa carreira. Mas nós precisamos, também um grande desafio para a gente poder, nossa gestão, inclusive, está dentro das nossas pautas aqui, da nossa chapa, para a gente poder avançar. E aí, claro, tem outros desafios que já faz parte da nossa prática, da nossa luta para garantir os direitos da classe trabalhadora, dos trabalhadores em educação, professor, administrativo, gestores. Temos os desafios para a gente poder garantir a questão dos professores readaptados, não só professores, mas também administrativos, para a gente dialogar com o governo e garantir que esses trabalhadores sejam realocados dentro do espaço da escola e sejam valorizados. Porque muitas vezes a gente pensa que readaptação é readaptado é porque não deu conta. Não, ao contrário, nós temos problemas de saúde que são específicos da nossa profissão de trabalhadores em educação. Para isso, nós precisamos de ter um trabalho mais digno, pensar também nessa readaptação em onde o trabalhador seja valorizado. Acho que são alguns pontos, claro que a gente pode aqui estar trazendo outros à medida que nós vamos dialogando. Muito bem, professor. Um complemento da questão do administrativo, que é esses cursos que o Onivan falou e essa formação, que ela é a primeira do Brasil, que Mato Grosso do Sul conquistou, ela é uma formação em nível superior. Por isso que a gente faz essa ênfase dessa formação, porque até então não existia e no Brasil não existe. Nós somos o primeiro. E já
com a conquista dessa valorização na tabela dos administrativos, que além dessa formação, os administrativos hoje da rede estadual tiveram em janeiro um percentual de reajuste que deu uma valorização fundamental para eles, que foi de 15% e que foi também para nós uma grande conquista para esse segmento que é tão fundamental dentro das unidades escolares. Muito bem, é justamente sobre os administrativos que eu gostaria de falar aqui um pouquinho, lembrando de uma companheira da gente, da Maria Diogo, inclusive, minha amiga pessoal, que era a Paulinha, né, Maria? Sim, Ana Paula. Paulinha, Ana Nossa Paula, amiga também. Ana Paula, a vida toda, viveu a vida toda, lutou até o fim da vida sobre a valorização dos administrativos. Outra pessoa também é a Leuslane, né? Sim. Que a Leuslane também, que é outra, então, em nome delas, né? Abraçar aí a todos os nossos administrativos. Mas, professora, Deusmeire, por que há tantos e tantos anos os administrativos estão nessa luta e às vezes não chega no objetivo deles, hein? Então, na verdade, a luta ela é permanente, né, em todos os sentidos. Nós consideramos que os nossos administrativos, principalmente da rede estadual, hoje eles têm uma situação um tanto favorável. Óbvio que sempre nós queremos conquistar mais, mas, por exemplo, numa greve histórica dos administrativos da rede estadual, e a gente fala que é uma greve histórica porque foi a primeira vez que só pararam os administrativos, os professores continuaram dando aula, e foi nessa greve que tiramos a invisibilidade dos administrativos nas escolas, porque mostrou que se não tiver o administrativo dentro da escola, a escola não funciona, porque virou uma podridão total, e aí os professores tiveram que aderir a essa greve e suspender as aulas, porque a escola ficou em situação inabitável. E desde então, a gente vem trabalhando essa valorização e a gente teve avanços, que é o que eu te disse agora. Nós conseguimos uma reestruturação de carreira que variou o reajuste deles entre 15% e 27%. Se nós analisarmos as outras carreiras, se nós analisarmos outros segmentos, ninguém conseguiu um reajuste tamanho, mas é uma luta permanente que nós vamos continuar para sempre, né? Porque você sabe que a gente avança um pouquinho, retrocede um outro, mas o nosso cotidiano é na defesa desses companheiros que, como eu disse, eles são fundamentais, não só para nós da FETEMES, mas para as unidades escolares. Como eu falei, se não tiver administrativo, a escola não funciona. Com certeza, é verdade, não funciona mesmo. Eu também sou lá do ambiente escolar. E deixa só, por favor, eu fazer uma referência a Leleu, né? A nossa querida Leuslânia, que hoje é da nossa atual diretoria. Ela é a nossa secretária da pasta de combate ao racismo, né? É uma pessoa importante também para nós nesse processo. Quero deixar um abraço aqui para ela também registrado. Muito bom. Sobre ainda a questão dos administrativos, só para reforçar, só lembrando, na minha fala eu frisei que tinha a questão do piso. Então, falta ainda uma política nacional, que é o grande gargalo nosso, que daí por isso que é como pauta nossa, garantir a aprovação a lei do piso para o administrativo. Hoje você não tem uma política nacional de uma lei de um piso nacional para que os administrativos em seus municípios, redes, né, a gente chama sistemas de ensino, nós tenhamos uma valorização. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, nós fizemos vários debates, mas depende de uma política nacional. Por isso que hoje ainda está em andamento lá no Congresso a aprovação de um PL, que aí nós precisamos fazer aprovar, para que se aprova nós tenhamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, da rede estadual, e em cada município uma carreira, que é o que nós temos a lei do piso, que é a lei do piso 11.738, que é a questão da lei do piso para o professor. Já administrativo você não tem essa lei, e aí a gente tem dificuldade de, inclusive, cobrar do governo a efetividade da valorização por meio de uma política de carreira. A gente tem uma carreira para o administrativo, mas a gente depende de uma política nacional, que na nossa concepção é a garantia de um piso salarial, que com isso a gente vem em toda a discussão. Claro que a Deusmeire já pontuou, garantimos agora a aprovação no nosso plano de carreira dos administrativos, o ensino superior que não tinha, que é graças à nossa luta. Mas se vem uma lei do piso nacional, nós tenhamos, com certeza, teremos aqui respaldo para avançar mais ainda. Outro ponto que acho que é interessante lembrar, da questão das 6 horas, o administrativo da rede estadual faz 6 horas, é o único servidor do estado que faz 6 horas. Um período, você sabe da história aqui do estado, alguns setores faziam, só a educação permaneceu, porque nós conseguimos provar
que o trabalho numa escola, trabalhar na limpeza, você trabalhar na faxina, trabalhar no espaço ali como inspetor, lidar com as crianças naquele espaço de ensino, requer, primeiro, muito tempo, muita dedicação e esforço. E com isso nós convencemos os últimos governos a manter 6 horas para esses trabalhadores administrativos. Para nós é questão de honra e de luta para a nossa federação. Que legal. Vocês têm muitas conquistas ainda, né, a ser alcançadas, né? Vocês gostariam de avançar ainda muito mais, tanto do ponto de vista dos professores como do ponto de vista dos administrativos. Outra questão também que eu, assim, eu até entendo, mas gostaria que fosse tudo junto, né? Administrativo com professor ser uma categoria só, né? Quando ter uma valorização para o professor também se estender ao administrativo e não ter essa separação. Tomara que logo a gente consiga ter todo mundo junto e misturado, né, professora? Sim, é que na verdade, como a gente disse para você, é uma luta permanente. Sim. Antes de 1989, eles não eram nem considerados educadores. A partir de 1989, por uma luta da nossa CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, junto com a nossa FETEMES e os nossos 74 sindicatos municipais, já houve um avanço, que eles foram reconhecidos como educadores. Então, eles são profissionais da educação também, assim como nós professores. E esses avanços, você sabe que eles vão acontecendo ao longo do tempo, né? Pudera que fosse fácil, uma varinha mágica, né? E a gente conseguisse resolver tudo de uma vez. Mas são pequenos avanços que vão dando para nós esperanças e que vão dando para nós nortes de que é possível a gente avançar sempre. Muito bom, são 11 horas e 25 minutos, infelizmente nosso tempo está terminando, Gisele, o papo tá bom, né? Exato, daria para ficar bastante tempo, né, mas o tempo corre muito rápido. Olha, mas eu vou fazer uma última provocação à professora, né? A FETEMES, né, que é a Federação dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, ela deve ser invejada aí por muitas outras federações do estado, né? Por mais que vocês ainda tenham reivindicações, vocês tiveram grandes conquistas nos últimos anos também, principalmente sobre essa questão da valorização do salário, do piso do professor aqui no Mato Grosso do Sul e alguns municípios também, né? Que é o caso, por exemplo, de Três Lagoas, professor bem valorizado. Né? Isso. A FETEMES, ela é, como eu já disse, a maior entidade sindical da região Centro-Oeste e ela tem um reconhecimento em nível estadual também pela nossa organização. Nós somos a única federação que temos em todos os municípios, praticamente, um sindicato local. E isso nos fortalece e nos ajuda a mobilizar e a organizar uma luta de forma mais eficaz e mais rápida. Nos demais estados, essa organização não existe. Também, quando a gente participa dos eventos nacionais, existe isso mesmo que você falou. Há um ciúme muito grande, porque o segundo estado, o segundo salário do Brasil é 40% menor do que o nosso salário dos professores efetivos. Mas eu queria passar aqui mais uma informação que eu acho importante. Claro que nós queremos resolver a questão do salário dos convocados, mas existem situações muito piores. Para você ter uma ideia, o nosso convocado, mesmo recebendo a menor que o professor efetivo, ele recebe mais do que os professores efetivos de 60 prefeituras de Mato Grosso do Sul. E ele recebe mais do que pelo menos 23 estados do Brasil, os professores efetivos. Então, para você ver que, mesmo a gente tendo esse problema, ainda existem estados e municípios que a desvalorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, ela ainda é muito grande. Então, em nível de Brasil, a gente tem esse reconhecimento e onde a gente chega, todo mundo já fala, lá vem os ricos da educação, porque o nosso salário realmente, ele tem uma diferença muito grande. E não só a questão do salário. Nós também temos uma carreira positiva, como o Onivan disse, falta a gente conseguir trazer novamente a questão do doutorado, que vai ser uma luta nossa bem forte e permanente, que é preciso. Hoje nós temos, graças a Deus, muitos professores e professoras na nossa rede que conquistaram aí a formação de doutorado e nós precisamos valorizar esse esforço, né, dos que estudam, mas a gente tem realmente um orgulho da luta da nossa FETEMES, que não é só nossa. É uma luta que começou lá atrás, em 1979, quando Antônio Carlos Bife, Biasotto, Tetila e
tantos outros construir essa história. Aqui tem o que dá o nome do nosso hotel, o Elson. Eu ia dizer do Elson. Isso. Eu lembro do Elson, eu trabalhando em Três Lagoas, eu era oriundo da construção civil, o Elson fazendo visita em vários outros setores, não só da educação, fazendo sindicato, politizando os trabalhadores do ponto de vista da valorização sindical. E eu lembro do Elson Lote Rigo fazendo as suas diligências. Justo. Então o Elson vem junto com esses que nos antecederam, que vem construindo essa história dessa FETEMES Forte. E que por isso que eu te falo, nós temos a honra hoje de poder sucedê-los, né? Eles nos prepararam, nos forjaram para que a gente fosse forte como eles, para dar essa continuidade, e nós estamos trazendo muitos outros novos, que é para depois eles poderem também continuar assim como hoje nós estamos continuando. Muito bem, professora, para encerrar de vez, né, aqui com a gente, todos nós passamos pela a mão de um educador, né, Zé Limentos? Para a gente chegar onde nós chegamos, né, nós dependemos do educador. É uma profissão nobre, né, que merece então, nós ser cada vez mais né? valorizada. Inclusive a valorização. Eu sempre vi o administrativo, aquele que estava ali na porta da escola nos recebendo, como educador. Sim. Eu sempre vi isso, aquele zelador de escola, a gente chamava até de tio ou de tia, né? Tem tudo isso aí. Bom, eu não vou entregar a idade da Maria Diogo, mas a Maria Diogo deu aula pra mim, viu? Olha só. Deu aula pra mim, professora de inglês. Professora de inglês, levava Começou muito cedo, uma caixona daquela desse tamanho assim, de som, com aqueles 2 toca-fita, e vou te contar, a sala era show, era a aula inteira aprendendo inglês através das músicas. Isso é muito bacana. E ela era uma forma dela dar aula que interagia com os alunos, porque nós estudávamos à noite, todo mundo cansado do trabalho, e chegava ali, ela fazia a galera prestar atenção na aula dela, viu? Muito bem. Maria Diogo. E aí, outra questão também, recentemente nos deixou, professora de matemática como a senhora, não sei se a senhora conheceu, a professora Leir, deu aula aí no Fernando Correia, estudei com ela, de matemática e brava, viu? Era daquela que tacava giz na gente, tacava apagador, tacava de tudo. A senhora da brava também, professora? Não. Eu sou sempre, graças a Deus, sempre muito diplomática, sempre muito das relações, sempre tive umas amizades muito boas que eu trago até hoje, assim como eu vejo você com essa admiração com Maria Diogo, que para nós é uma grande liderança, a gente também tem essa admiração por ela. Eu tenho aí essas histórias dos meus alunos comigo também. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui, professora Deusmeire Moraes e Onivan Correia, né? E sucesso na trajetória de vocês, né? A eleição é dia 2 de junho, né? Isso. A chapa de vocês é a chapa 1, né? A chapa 1. Lembrando que eu tô na chapa 1. Isso, Nós temos aqui a Maria Diogo, vamos repetir, né? As componentes que são aqui do município de Três Lagoas com a gente. Nós temos a Maria Diogo, que vai para a Secretaria de Gênero, que é a pasta das mulheres. Nós temos a professora Isabel, que é do Departamento Infantil e vai continuar no Departamento Infantil. A Isabela, que vem como vice-regional, e a Valdênia, que é a suplente dela. Eu não posso também deixar de mandar um abraço para uma grande amiga nossa que pode estar nos ouvindo, que é aqui pertinho, que é a Maria Inês, de Brasilândia. Sim, ela era a presidenta do Sinted, agora está, né, num outro desafio, que é na Secretaria Municipal de Educação, mas que tem nos ajudado. E dizer que, além da eleição, essa semana é uma semana muito importante para nós, falando no plano de lutas. Nós estamos na 26ª semana de defesa e promoção da educação pública. Inclusive, estamos numa grande atividade do Sinted hoje, dentro dessa semana, que é a formação para os representantes sindicais. Tivemos na quarta-feira um grande ato em Campo Grande, onde nós reunimos nas ruas quase 5.000 trabalhadores e trabalhadoras em educação, defendendo essas pautas, que é o concurso público, a não privatização, não aos 14%, várias pautas que estão aí, né? A aprovação do Plano Nacional em Educação, que é fundamental para dar aí as diretrizes para os próximos 10 anos da educação no nosso país, e depois a construção do plano estadual e do plano municipal. Então, nós estamos numa semana que a gente sai fortalecido por tantas atividades importantes na defesa das nossas pautas e da nossa categoria. E a eleição, como você disse, vai acontecer no dia 2 de junho, das 8 da manhã até as 18 horas,
aqui em Três Lagoas, como em vários outros municípios. Nós teremos as urnas itinerantes, que vão passar em todas as unidades escolares, em todos os centros de educação infantil, e onde tiver trabalhador e trabalhadora em educação, passa, né, Maria Diogo? E também uma urna fixa no Sintede, para aqueles que não estão nas escolas, os aposentados e aposentadas, quem vai estar em dia de hora atividade, poderem ir lá participar desse momento democrático da nossa federação, que é a escolha da nova diretoria. E a gente quer pedir o voto mais uma vez, para que votem na chapa 1, com a professora Delmeires, presidenta, e o professor Onivan, vice. Muito bem, muito obrigado a presença da professora Deusmeire Moraes e Onivan Correia, a presença também da vereadora e presidente do Sintede, Maria Diogo. Num outro momento, se ela ainda tem tempo para vir aqui, né? Uhum. E agradecer a presença do Márcio. Né? Nosso companheiro de longa data, amigo nosso também, que acompanha vocês aqui. Lembrando que nessa semana nós demos em notícia, porque o Talaveira mandou para mim aqui, ele vai mandando informação para mim aqui, da audiência pública, né, sobre o Plano Nacional de Educação, né? Também. É uma provocação do mandato do deputado Pedro Kemp e da deputada Gleice Jane com a parceria da FETEMES e da própria Assembleia Legislativa. Isso mesmo. Muito bem, 11h35, nós vamos ao intervalo comercial em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria Sete Farma. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. São 11h37, estamos de volta com Tribuna Livre desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Falamos aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria Sete Farma. Quero agradecer a audiência da professora Creuza Ramos, que está nos ouvindo, Gisele Mendes, e nos parabenizando pela entrevista. Acabei de ouvir a entrevista, foi ótima entrevista, muito boa entrevista. Muito obrigado, professora. Um abraço, professora. Muito bem, Gisele Mendes. Vamos seguindo aqui até meio-dia com muita informação relevante. Agora eu vou chamar o Henrique Ferian e ele falou mais uma vez sobre problemas ali envolvendo o piscinão agora do Jardim Cangalha. Confira. Bom dia para você que acompanha o Tribuna Livre da manhã desta sexta-feira, dia 25 de abril. Viemos até a José Amilcar Congro Bastos mais uma vez. Ontem a gente esteve por aqui para falar a respeito desse piscinão do Jardim Cangalha e por conta das chuvas, né, que estavam previstas, poderia acontecer aí um transbordamento, já que aconteceu os furtos dos fios do padrão que energizam as bombas aqui desse local e que com a chuva de ontem, choveu algo em torno de 40 milímetros, essa região aqui de Três Lagoas, ela foi bastante castigada pelas cheias, né? E esse piscinão transbordou.
E aí que é a importância da bomba funcionando, né, 100% energizada, da maneira que tem que ser, porque se ela estivesse funcional, com a chuva, mesmo com aquele volume, não teria transbordado. E infelizmente, como havia sido alvo dos marginais e esses fios eles foram furtados, a bomba não estava funcionando e o que aconteceu é que transbordou o piscinão. Esse local que a gente está aqui estava coberto de águas, obviamente tem até placa perdida. Quem trafegou ontem aqui durante o período de chuva pode passar por aqui, que tem algumas placas perdidas que a galera, obviamente, tentou passar com o seu veículo, passou ou não, enfim, mas a placa ficou. Então tem algumas placas perdidas por aqui nesse local. De qualquer maneira, essa é uma região da cidade que, infelizmente, é uma rotina que os moradores vivem e que a gente sabe não é fácil, né? É uma condição bastante complicada e que a gente tem que ficar atento. Mas a administração municipal, ela realizou os devidos reparos, inclusive, nesse momento, o pessoal está trabalhando, o pessoal vem realizando esse serviço de reparo, inclusive a grade que estava bastante quebrada, bastante amassada, eles estão fazendo os devidos reparos, mas justamente é aí que a gente precisa ficar atento, né? O padrão fica muito próximo da grade e por mais que a energia tenha sido restabelecida, os fios tenham sido recolocados no lugar, a gente não sabe até quando isso vai permanecer, já que é um local que não tem tanta gente morando, tem muitas casas, óbvio, mas não tem tanta gente que, por exemplo, na madrugada vai ficar de olho, não tem câmeras de segurança, enfim, o que acaba facilitando a ação dos marginais. Mas, de qualquer maneira, a administração municipal está fazendo aí o papel dela, vem fazendo o trabalho de manutenção do local, porque hoje ainda temos previsão de chuva. Não sei se teremos o mesmo volume de chuva de ontem, mas tem previsão de chuva hoje. Mas se a bomba estiver funcionando, não tem problema nenhum, a não ser que caiam 200 milímetros de chuva, né? Algo que em um dia não acontece, isso só se 2 dias, 3 dias de chuva ininterruptamente aí para a gente acumular, né, mais ou menos. Mas de qualquer maneira, se a gente tiver um volume de chuva igual ontem, se a bomba estiver energizada e funcionando, não vai voltar a transbordar e os moradores não vão ser prejudicados. Porque não é a primeira vez que esses furtos acontecem e, infelizmente, da maneira que é feito o trabalho aqui, infelizmente, pode acontecer de novo, né? Então tem que ficar atento e, lógico, a área responsável de manutenção por parte da Secretaria de Infraestrutura tem que passar aqui, né? Sempre para verificar as condições da bomba, para ver se está funcionando, para evitar que mais uma vez a chuva venha e transborde e atrase a vida dos moradores dessa região, ou quem passa por aqui indo para casa, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, enfim. Mas é isso. A prefeitura está fazendo o papel dela, as devidas manutenções, e agora a gente fica na expectativa de que os marginais não possam agir novamente e furtarem de novo esses fios. Vamos ficar de olho, estamos atentos e vamos, obviamente, continuar acompanhando essa situação. Para falar a respeito da questão envolvendo aí o piscinão aqui do Jardim Cangalha, da José Amilcar Congro Bastos, a gente vê pelas calçadas, né, até onde a água subiu com a chuva de ontem, já que a bomba não estava funcionando e o piscinão acabou transbordando. A gente está ao lado do André Barbosa, que é advogado, tem o seu escritório aqui no José Amilcar, bem, né, de frente ao piscinão, para contar um pouquinho da sua experiência desde que o escritório foi montado. Quantas vezes já esse piscinão transbordou, a rua encheu e vocês foram prejudicados no dia a dia? André, bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, aqui nessa rua, praticamente toda vez que tem uma chuva mais volumosa, né, como foi o caso de ontem, acontece isso. Vamos por assim, por ano, umas 3, 4, 5 vezes, sempre acontece a situação, né? A gente sabe assim que choveu 1 hora e meia assim para mais, já sabe que vai ter problema, a água invade a calçada, quando é mais forte, chega até por baixo ali do portão, entra, o jardim do escritório aqui sempre estraga, enfim, é um problema recorrente mesmo. Passou de 1 hora de chuva, 40 minutos de chuva, a gente sabe que vai ter uma situação complicada aqui. Bom, os furtos foram, aliás, a fiação foi furtada pelos marginais, a bomba não estava funcionando.
Pela informação, ou se você tem alguma informação, sempre que isso acontece, que a bomba não funciona do piscinão, esse piscinão transborda, ou mesmo com a bomba funcionando normalmente, esse piscinão ele transborda, choveu mais forte, ele acaba extravasando, transbordando e prejudicando os moradores da região. Pelo que eu acompanho, sempre que chove mais forte, tem essa situação. Eu nem sabia que tinha sido furtado os fios da bomba, enfim, mas pelo que a gente vê aqui, sempre que chove mais forte, tem, principalmente lá, né, mas no final da rua, assim, acaba tendo essa situação. Igual eu disse, para mim foi uma novidade que tinha sido furtado os fios, eu não sabia. Eu achei que era uma questão recorrente mesmo. A gente nunca sabe, né, quando está funcionando ou não, até por conta disso, né, choveu bastante, sempre tem a situação de transbordar. Mas para mim é assim, a questão não é da bomba não, é o volume da chuva, quando é mais forte mesmo, vai ter esse problema. Alguma coisa na execução do projeto que não foi feita da maneira adequada, que obviamente acaba gerando aí esse impacto para quem mora e para quem trabalha aqui. A gente vê muitas casas vendendo, alugando aqui, justamente por conta disso, né, André? Desvaloriza os imóveis. Acaba acontecendo isso e tem o problema dos carros também, né? A gente vê que muito carro, acho que, não sei se funde motor, que acontece, a pessoa tenta passar e não consegue, daí o carro fica... Até tinha uma família ontem que estava comentando que ia deixar o carro aí, ia vir buscar hoje cedo, já deve ter vindo buscar. Então acaba tendo situação, a calçada fica toda suja, né? O jardim das pessoas estragam, é uma situação complicada, mas a gente espera que seja resolvido, né? É isso. Obrigado, André, pela entrevista, para falar a respeito dessa situação. É o que os moradores passam aqui da José Amilcar Congro Bastos, aqui nesse piscinão, que choveu forte, ele vai transbordar e vai gerar transtornos para os moradores e para quem trafega por aqui, né, cortando a cidade, indo para um ponto e para o outro. Portanto, a gente sabe que é uma solução que precisa, né, ser vista por parte da administração municipal. O prefeito Cassiano Maia, obviamente, que está cumprindo aí o seu primeiro ano, né, tem 120 dias que ele está à frente da prefeitura, mas são algumas situações que, obviamente, ao longo do seu mandato ele vai precisar ver com carinho, porque é uma coisa antiga, de um projeto talvez não sei se mal executado ou não compete a gente tentar entender isso, mas é uma questão bastante séria e que os moradores obviamente pedem para que haja, né, uma solução definitiva para a questão dos transbordamentos dos piscinões, no caso, esse piscinão especificamente aqui do Jardim Cangalha da José Amilcar. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para o Grupo Difusora de Comunicação. 11h45, esse é um problema a ser resolvido, né, Gisele Mendes? Drenagens, águas pluviais, enxurrada. Exato, porque a população ali em torno sofre muito, né, Cláudio? E também a passagem por ali fica comprometida também. Perfeito. É muito bom essa matéria feita aí, né? Que o Henrique Ferian trouxe com imagens de Josias Martins. São 11h46, nós vamos ao intervalo comercial em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltaremos com mais Tribuna Livre para você. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Voltamos a apresentar Tribuna Livre.
11h48, estamos de volta com Tribuna Livre desta sexta-feira, 25 de abril de 2025. Falamos aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Voltamos com a Gisele Mendes. Gisele Mendes, a Prefeitura vai celebrar os 120 dias de gestão, né? Exatamente, Cláudio. 120 dias já se passaram desde que o atual prefeito, Dr. Cassiano Maia, assumiu a gestão do município de Três Lagoas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. A prefeitura aqui do município, por meio do gabinete do prefeito e da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas, em conjunto com as demais pastas da administração, vai realizar um evento especial no dia 6 de maio, às 17h30. A ação acontecerá no anfiteatro da UFMS. O evento marca os 120 dias de governo da gestão do prefeito Dr. Cassiano Maia e será uma oportunidade também para apresentar à população os avanços alcançados pela administração pública nesse período, considerando principalmente o primeiro quadrimestre de 2025. Além disso, serão compartilhados os planos futuros que visam o desenvolvimento contínuo da cidade e o bem-estar dos cidadãos. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em manter um diálogo transparente com a comunidade, destacando as conquistas e os projetos que estão transformando Três Lagoas. A participação da população será fundamental para celebrar esse marco e também para acompanhar de perto os próximos passos da administração municipal. Portanto, 6 de maio, 17h30, no anfiteatro da UFMS, que fica ali na Avenida Ranulfo Marques Leal, 3484, no Distrito Industrial. Muito bem, são 11h50. Sigamos com a Gisele Mendes, agora falando a respeito da agressores de mulheres, né, que serão monitorados por tornozeleira eletrônica. Será que isso resolve, Gisele? Exatamente. Essa é mais um avanço, né, Cláudio, em combate aí à violência contra a mulher. Muito se falava nessa opção de esses homens agressores passarem a utilizar a tornozeleira eletrônica. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que estabelece que agressores de mulheres passem a ser monitorados por meio de tornozeleira eletrônica. A medida que endurece a Lei Maria da Penha foi assinada na presença da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais e deputada Gleisi Hoffmann. E também da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Assim que a mulher solicitar na Casa da Mulher Brasileira medidas protetivas contra o agressor, ele, além de receber a intimação de que não pode se aproximar da vítima, terá que usar o dispositivo. Com o uso da tornozeleira, tanto a polícia quanto a vítima serão alertadas caso o agressor se aproxime irregularmente. Durante a cerimônia, o presidente comentou a situação de terror vivida por mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ele disse o seguinte: é um sofrimento perpétuo que não acaba nunca, porque quando ela está em casa, morando com o agressor, ela sabe que vai ser agredida quando ele chegar do trabalho, disse Lula, e completou. E quando ela sai, passa a ter medo 24 horas por dia, porque fica na expectativa de quando ele vai aparecer. Então é preciso que se crie um mecanismo de proteção à mulher para que ela possa, com o tempo hábil, receber um sinal de que ele está por perto e chamar alguém para protegê-la. É uma coisa extremamente importante. Já a ministra Cida Gonçalves, que em fevereiro deste ano veio a Campo Grande e enviou uma equipe à Casa da Mulher Brasileira após o feminicídio da jornalista Vanessa Ricardi, pontuou que a medida é fundamental na prevenção de feminicídios. O Ministério das Mulheres, por meio do edital, já destinou recursos para 9 estados adquirirem tornozeleiras para este monitoramento. Ampliar essa medida significa que vamos evitar a reincidência da violência doméstica de ponta a ponta, pois ela transfere para o Estado a responsabilidade de monitorar o agressor. Com esses dispositivos, a política pública de proteção às mulheres será ainda mais efetiva, explicou a ministra.
E com a intenção de evitar feminicídios, o monitoramento está alinhado ao que garante o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, como medida de prevenção secundária. Muito bem, 11 horas 53 minutos, nós já estamos no finalzinho, né, do nosso Tribuna Livre desta sexta-feira. Gisele, e esses descontos ilegais dos aposentados, que situação, né? O governo agora disse que vai devolver o dinheiro, é isso? Exatamente, muita gente vinha tendo esse desconto sem nem saber, nem imaginava que tinha um desconto ali ilegal na aposentadoria ou na pensão. E os aposentados e pensionistas do INSS não terão mais descontos automáticos para entidades da sociedade civil, mesmo que tenha autorizado a retirada, disse nesta quinta-feira o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Segundo ele, a devolução dos valores descontados neste mês ocorrerá na próxima folha de pagamento. Os recursos descontados dos aposentados que iriam para as associações em maio já não vão mais para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então, já dá para dizer com muita clareza que, a partir de agora, nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento, disse Carvalho em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Na quarta-feira, o governo havia suspendido todos os convênios com entidades, associações, sindicatos e confederações que descontavam automaticamente parte dos benefícios, o que aconteceria, partes do benefício do INSS para financiar serviços. No entanto, não estava claro o que aconteceria com os valores descontados desses benefícios de maio, que estão sendo pagos a partir de quinta-feira até o dia 8 de maio. Segundo Carvalho, nenhum aposentado ou pensionista do INSS será descontado até que as investigações da operação sem desconto acabem. E também que o governo reorganize um novo marco legal para convênios entre o INSS e entidades da sociedade civil. Muito bem, 11 horas e 55 minutos, uma última notícia aqui, o presidente Lula e a sua comitiva desembarcou em Roma, né, para o funeral do Papa Francisco. São 20 autoridades entre ministros e parlamentares. Inclusive, nós temos 2 parlamentares do Mato Grosso do Sul, né, a senadora Soraya Tronic e o deputado federal Dagoberto Nogueira. Né? As autoridades brasileiras vão participar do funeral do Papa amanhã, né, no sábado, quando o Papa será sepultado. Hoje ainda, muita movimentação em Roma para o público em geral, né, Gisele Mendes? Exato, inclusive foi o dia de maior visitação, um número maior, né, de visitantes ali na Itália. Perfeito, Gisele Mendes, um ótimo almoço a você, boa tarde essa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada, Cláudio, para você também, obrigada a todos que nos acompanharam, ótimo final de semana a todos e segunda-feira voltaremos a partir das 11. Muito bem, 11 horas e 56 minutos, desejo a você uma ótima tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana, né? E final de semana prometendo aí com chuva, né? Que legal, né? E é bom que todos nós vamos descansar. Falamos aqui em nome de Brasil Grill Restaurante, Lotéricas Caminho da Sorte, Farmácia e Drogaria 7 Farma. Uma boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado pela audiência.